Bom dia, eu sou Carlos Cabral e esse é o Cyber Morning Call, edição de carnaval, número 951 de 13 de fevereiro de 2026. A Apple lançou atualizações de segurança para o iOS, iPadOS, macOS, tvOS, watchOS e visionOS para corrigir uma vulnerabilidade Zero Day, a CVE 2026-20700, que está sendo explorada em ataques altamente direcionados. A falha é um problema de corrupção de memória no DYLD, o Dynamic Link Editor da Apple, que pode permitir que um adversário execute código arbitrário nos dispositivos. Quem originalmente descobriu o problema foi o grupo de análise de ameaças do Google, que reportou a fabricante. Em seu comunicado, a Apple disse que observou que a falha foi usada em, abre aspas, um ataque extremamente sofisticado contra indivíduos específicos, fecha aspas, que estavam usando versões anteriores ao iOS 26. Essencialmente spyware, né? A Apple também relaciona essa atividade a dois outros bugs anteriores, a CVE 2025-14174, uma falha de acesso à memória fora dos limites do processo presente no renderizador Metal do Angle, e a CVE 2025-43529, uma falha de Use After Free no WebKit. Essas falhas tinham sido corrigidas em dezembro passado. Os componentes afetados por essas falhas estão presentes em toda a variedade de dispositivos da Apple e também no navegador Safari, então não deixe de atualizar. E a Sequoia trouxe novos detalhes sobre o Oyster Loader, também conhecido como Broomstick e Cleanup, que é um malware desenvolvido em C++, que opera em múltiplas etapas e é utilizado principalmente por grupos de ransomware, como o Risida. Identificado pela primeira vez em junho de 2024, o malware é distribuído através de sites que imitam softwares legítimos, como o PuTTY e o WinSCP. A estrutura de infecção do Oyster Loader é composta por 4 etapas: um packer, um shellcode personalizado, uma DLL intermediária que age como downloader e o payload do Oyster Loader. O relatório de ontem revela uma evolução significativa da ameaça desde 2024, com mudanças no código voltadas à evasão e toda essa cadeia de infecção em 4 estágios, incluindo o packer Text Shell, que executa payloads em memória. O malware adota técnicas avançadas de ofuscação, como a resolução dinâmica de APIs e o uso de chamadas legítimas em meio ao seu comportamento para confundir sistemas de segurança e analistas de malware. A comunicação com o servidor de comando e controle foi aprimorada com um JSON customizado e o uso de uma versão própria ou não default do Base 64. Também há o uso de esteganografia para ocultar payloads e checagens de ambiente, visando detectar se está rodando na máquina de um analista de malware. E no último trimestre do ano passado, o time de Threat Intelligence do Google observou um aumento na integração da inteligência artificial generativa por adversários aos seus ataques. Eles têm utilizado isso para acelerar o ciclo de ataques, melhorando a produtividade em reconhecimento, engenharia social e desenvolvimento de malware. Um relatório de ontem ainda destaca a ocorrência de ataques de model extraction ou ataques de destilação que visam roubar propriedade intelectual de modelos de IA. A ideia aqui é que uma entidade coloca um montão de tempo de processamento e, sobretudo, de dinheiro para treinar um modelo de IA, aí aparece um grupo cybercriminoso e rouba esse modelo já treinado. Além disso, o documento mostra como grupos apoiados por governos, como os da Coreia do Norte, Irã, China e Rússia, estão utilizando grandes modelos de linguagem para pesquisa técnica e criação de iscas de phishing sofisticadas. O Google também identificou o surgimento de um ecossistema underground de jailbreak, em que serviços maliciosos como o Xantorox
tenta clonar modelos comerciais. Apesar de não terem observado ataques diretos de APTs em modelos de IA de ponta, o relatório enfatiza a importância de monitorar padrões de acesso à API de qualquer modelo para prevenir tentativas de extração. Se você é daqueles que não gosta de carnaval, sinceramente não é o meu caso, tá aí uma boa leitura para esses dias. Link aqui na descrição. E duas notinhas para fechar. A Netscope está monitorando campanhas de phishing que utilizam convites falsos para videoconferências como Zoom, Microsoft Teams e Google Meet para enganar usuários corporativos. Os atacantes induzem as vítimas a baixar uma suposta atualização de software necessária para participar da tal chamada, redirecionando a conexão para domínios maliciosos. O payload disfarçado dessa atualização é uma ferramenta de gerenciamento remoto, ou seja, um RMM assinado digitalmente, como o Tato RMM ou o LogMeIn, que no final vai permitir o acesso administrativo aos dispositivos das vítimas. Essa abordagem permite que os atacantes burlem controles de segurança, facilitando o roubo de dados e a instalação de malware adicional. E pesquisadores da Varonis identificaram uma nova técnica de ataque no Google Cloud Dataflow, chamada Dataflow Rider, que permite a invasão silenciosa de pipelines de dados através da modificação de arquivos de configuração em buckets do Google Cloud Storage. Como o Dataflow não valida a integridade desses arquivos, um atacante com acesso de escrita a um bucket pode substituir os arquivos sem interromper o funcionamento do pipeline. Isso possibilita a execução de código arbitrário em worker nodes, o acesso a dados sensíveis e o roubo de tokens de contas de serviço. E fechamos por hoje. Eu sou um daqueles que gostam do carnaval, então eu pretendo curtir esse período. No entanto, se acontecer alguma coisa muito apocalíptica, eu volto com uma edição extra, um áudiozinho simples ou coisa do tipo para explicar para vocês. Se nada disso acontecer, a gente volta a operar na quinta-feira, 19/2, beleza? Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.